Om Bhurbhuvaswah, Om Bhurbhuvaswah, Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayah. Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao Portal do Gita, seu canal de leitura semanal do Bhagavad Gita como ele é, traduzido e comentado por Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e narrado por mim, seu amigo Satyaraja Dasanudasaha. Segunda parte do capítulo 2, resumo do conteúdo do Gita. Texto 11. Shri Bhagavan Vacha Ashotyam Navashotyastvam Pragyavadamscha Bhashase Gatasum Nagatasumscha Nanushochanti Pandita. O bem-aventurado Senhor disse: falando palavras sábias, você está se lamentando pelo que não é digno de pesar. Aqueles que são sábios não se lamentam nem pelos vivos nem pelos mortos. Significado de Prabhupada. O Senhor assumiu imediatamente a posição de mestre e castigou o discípulo chamando-o indiretamente de tolo. O Senhor disse: você fala como um homem erudito, mas não sabe que aquele que é erudito, que sabe o que é corpo e o que é alma, não lamenta por nenhum estágio do corpo, nem na condição viva nem na morta. Como será explicado em capítulos posteriores, ficará claro que conhecimento significa conhecer matéria e espírito, e o controlador de ambos. Arjuna argumentou que se deve dar mais importância aos princípios religiosos que à política ou sociologia, mas ele não sabia que o conhecimento da matéria, da alma e do Supremo é ainda mais importante que conjuntos de fórmulas religiosas. E, por não ter tal conhecimento, ele não devia ter se feito passar por um homem muito erudito. Como ele não era um homem muito erudito, estava consequentemente se lamentando por algo que não era digno de lamentação. O corpo nasce e está destinado a ser destruído, hoje ou amanhã. Portanto, o corpo não é tão importante quanto a alma. Uma pessoa que sabe disso é realmente sábia, e para ela não há causa para lamentação, seja qual for a condição do corpo material. Texto 12. Natu evaham jatunasam natvam neme janadipa nachaiva nabhavishyama sarvevayamataparam. Nunca houve um tempo que eu não tenha existido, nem você, nem todos esses reis, nem no futuro nenhum de nós deixará de existir. Significado. Nos Vedas, no Katha Upanishad e também no Shvetashvatara Upanishad, está dito que a suprema personalidade de Deus é o mantenedor de inumeráveis entidades vivas, em termos de suas diferentes situações, de acordo com o trabalho individual e a reação do trabalho. Esta suprema personalidade de Deus está também, através de suas porções plenárias, vivo no coração de toda entidade viva. Somente pessoas santas que podem ver dentro e fora o mesmo Senhor Supremo podem realmente alcançar a paz perfeita e eterna. Nityo Nityanam Chetanam Chetananam
Ekoba Runam Yo Vidadat Kaman, Tamat Mastam Yenu Pashyanti Dirash, Tesham Shanti Shashwati Netaresham. Katha Upanishad, segundo canto, capítulo 2, verso 13. A mesma verdade védica dada a Arjuna é dada a todas as pessoas do mundo que se exibam como muito eruditas, mas que na realidade têm nada mais que um pobre fundo de conhecimento. O Senhor diz claramente que Ele mesmo, Arjuna, e todos os reis reunidos no campo de batalha são seres eternamente individuais e que o Senhor é eternamente o mantenedor das entidades vivas individuais, tanto em sua situação condicionada como na liberada. A Suprema Personalidade de Deus é a pessoa individual suprema, e Arjuna, o eterno associado do Senhor. E todos os reis reunidos ali são pessoas individuais eternas. Não é que eles não existiam como indivíduos no passado, e não é que eles não permanecerão pessoas eternas. Sua individualidade existia no passado, e sua individualidade continuará no futuro, sem interrupção. Portanto, não há motivo para ninguém se lamentar. A teoria Mayavadi de que após a liberação, a alma individual, separada pela cobertura de Maya ou ilusão, fundir-se-á no Brahman impessoal e perderá sua existência individual, não é apoiada aqui pelo Senhor Krishna, a autoridade suprema. Nem tampouco a teoria de que só pensamos em individualidade no estado condicionado é apoiada aqui. Krishna diz claramente que, no futuro, também a individualidade do Senhor e dos outros, como se confirma nos Upanishads, continuará eternamente. Essa afirmação de Krishna é autorizada porque Krishna não pode estar sujeito à ilusão. Se a individualidade não fosse um fato, então Krishna não a teria enfatizado tanto assim, mesmo para o futuro. O Mayavadi pode argumentar que a individualidade da qual Krishna fala não é espiritual, mas material. Mesmo aceitando o argumento de que a individualidade é material, como então pode uma pessoa distinguir a individualidade de Krishna? Krishna afirma sua individualidade no passado e confirma sua individualidade no futuro também. Ele confirmou sua individualidade de muitas maneiras, e está declarado que o Brahman impessoal é subordinado a ele. Krishna tem mantido sua individualidade espiritual durante todo o tempo. Se o aceitamos como uma alma condicionada ordinária em consciência individual, então seu Bhagavad Gita não tem valor como escritura autorizada. Um homem comum, com todos os 4 defeitos da fraqueza humana, é incapaz de ensinar o que é digno de ser ouvido. O Gita está além dessa literatura. Nenhum livro mundano se compara ao Bhagavad Gita. Quando se aceita Krishna como um homem ordinário, o Gita perde toda a importância. O Mayavadi argumenta que a pluralidade mencionada neste verso é convencional e que se refere ao corpo. Mas antes deste verso, tal concepção corpórea já é condenada. Depois de condenar a concepção corpórea das entidades vivas, como seria possível que Krishna colocasse outra vez uma proposição convencional sobre o corpo? Portanto, a individualidade é mantida sobre bases espirituais, e é assim confirmada por grandes acharyas como Sri Ramanuja e outros. Está claramente mencionado em muitos lugares do Gita que esta individualidade espiritual é compreendida por aqueles que são devotos do Senhor. Os que têm inveja de Krishna como a suprema personalidade de Deus não têm um acesso autêntico à grande literatura. A aproximação dos não devotos aos ensinamentos do Gita
se compara às abelhas que lambem um vidro de mel. Não se pode saborear o mel a menos que se abra o vidro. Similarmente, como está dito no 4º capítulo do livro, só os devotos podem compreender o misticismo do Bhagavad Gita e ninguém mais pode saboreá-lo. Tampouco as pessoas que invejam a existência mesma do Senhor podem tocar no Gita. Portanto, a explicação Mayavadi do Gita é uma apresentação sumamente desencaminhante da verdade completa. O Senhor Chaitanya nos proibiu de ler comentários feitos pelos Mayavadis e adverte que a pessoa que adota tal compreensão da filosofia Mayavadi perde todo o poder para compreender o verdadeiro mistério do Gita. Se a individualidade se referisse ao universo empírico, então os ensinamentos do Senhor não seriam necessários. Realmente, a pluralidade da alma individual e do Senhor é um fato eterno, e isto, como se menciona acima, está confirmado pelos Vedas. Texto 13. Dehinosmi yatadehe kaumaram yauvanam jara tata dehantara praptir jirastatra namuhyati. Como a alma corporificada passa continuamente neste corpo da infância à juventude e à velhice, da mesma forma a alma passa a um outro corpo depois da morte. A alma autorrealizada não se confunde com tal mudança. Significado: desde que toda entidade viva é uma alma individual, cada uma delas muda seu corpo a todo momento, manifestando-se às vezes como uma criança, às vezes como um jovem e às vezes como um velho. Contudo, a mesma alma espiritual está lá e não sofre nenhuma mudança. Esta alma individual, com a morte, muda finalmente de corpo e transmigra para um outro corpo. E desde que é seguro que ela terá um outro corpo no próximo nascimento, seja material ou espiritual, não havia motivo para Arjuna se lamentar por causa da morte, nem de Bhishma nem de Drona, com os quais ele estava tão preocupado. Pelo contrário, ele devia se alegrar por eles estarem mudando de corpos velhos para novos, rejuvenescendo assim sua energia. Tais mudanças de corpo respondem pelas variedades de gozo ou sofrimento, de acordo com o trabalho da pessoa na vida. Assim, Bhishma e Drona, sendo almas nobres, seguramente teriam corpos espirituais na próxima vida, ou, pelo menos, vida em corpos celestiais para gozo superior da existência material. Então, em nenhum dos casos, não havia motivo para lamentação. Qualquer homem que tenha conhecimento perfeito da constituição da alma individual, da superalma e da natureza, tanto material quanto espiritual, é chamado Dhira, ou homem muito sóbrio. Tal homem nunca se ilude com a mudança de corpos. Não é possível aceitar a teoria Mayavadi de que a alma suprema, enquanto está se manifestando dentro do mundo material, se converte em inumeráveis almas diminutas e que, ao liberar-se deste mundo material, as almas diminutas e individuais voltam a converter-se em uma só alma. Não se pode aceitar esta teoria de nenhuma maneira, pois é um fato que a alma suprema não pode reduzir-se a pedaços, como uma porção fragmentária. Esta fragmentação em almas individuais distintas converteria o Supremo em algo seccionável ou mutável, contrariando o princípio de que a alma suprema é imutável. Como se confirma no Gita, as porções fragmentárias do Supremo existem eternamente, Sanatana, e chamam-se Kshara, isto é, elas têm uma tendência a cair na natureza material. Estas porções fragmentárias são assim eternamente, e mesmo depois da liberação, a alma individual permanece a mesma,
fragmentária. Mas uma vez liberada, ela vive uma vida eterna em bem-aventurança e conhecimento com a personalidade de Deus. A teoria da reflexão pode ser aplicada à superalma que está presente em todos os corpos individuais e que é conhecida como Paramatma, o qual é diferente da entidade viva individual. A teoria da reflexão pode ser explicada no exemplo seguinte. Quando o céu se reflete na água, os reflexos apresentam tanto o Sol como a Lua, bem como as estrelas. As estrelas podem ser comparadas às entidades vivas, e o Sol ou a Lua ao Senhor Supremo. A Arjuna representa a alma espiritual, fragmentária e individual, e a alma suprema é a personalidade de Deus Shri Krishna. Eles não estão no mesmo nível, como ficará patente no começo do 4º capítulo. Se Arjuna está no mesmo nível que Krishna, e Krishna não é superior a Arjuna, então seu relacionamento de instrutor e instruído perde o sentido. Se ambos são iludidos pela energia ilusória, Maya, então não há necessidade de um ser o instrutor e o outro o instruído. Tal instrução seria inútil, porque nas garras de Maya, ninguém pode ser um instrutor autorizado. Nessas circunstâncias, admite-se que o Senhor Krishna é o Senhor Supremo, superior em posição à entidade viva, Arjuna, que é uma alma esquecida, alucinada por Maya. Texto 14. Matra sparshas tu kaunteya Shittojna sukha dukada Agama paino nityas Tamstitiksha swabharata. Ó filho de Kunti, o aparecimento temporário de felicidade e sofrimento e seu desaparecimento no devido curso são como o aparecimento e desaparecimento das estações de inverno e verão. Surgem da percepção sensorial, ó descendente de Bharata, e é preciso aprender a tolerá-los sem se perturbar. Significado: no cumprimento apropriado do dever, é preciso aprender a tolerar os aparecimentos e desaparecimentos temporários de felicidade e sofrimento. De acordo com a injunção védica, a pessoa tem que tomar seu banho de manhã cedo, mesmo durante o mês de Magha, janeiro e fevereiro. É muito frio nessa época, mas, apesar disso, um homem que concorda em seguir os princípios religiosos não hesita em tomar seu banho. Similarmente, uma mulher não hesita em trabalhar na cozinha nos meses de maio e junho, a época mais quente da estação de verão. A pessoa tem que executar seu dever apesar das inconveniências climáticas. Similarmente, lutar é o princípio religioso dos kshatriyas. E mesmo que a pessoa tenha que lutar com algum amigo ou parente, ela não deve desviar-se de seu dever prescrito. Ela tem que seguir as regras e regulações prescritas dos princípios religiosos para elevar-se à plataforma de conhecimento. Porque somente através do conhecimento e da devoção pode ela se liberar das garras de Maya, ilusão. Os dois diferentes nomes dados a Arjuna também são significativos. Ao dirigir-se a Arjuna como Kaunteya, ele indica os grandes laços de consanguinidade da parte da mãe de Arjuna, e ao chamá-lo de Bharata, ele indica a grandeza de Arjuna por parte de pai. Supõe-se que ele possua uma grande herança de ambos os lados. Uma grande herança traz responsabilidade quanto ao cumprimento adequado dos deveres. Portanto, ele não pode evitar a luta. Texto 15. Yam hina vyatayanti ete purusham purusharshava Samadukha sukham jiram somritatvaya kalpate.
Ó melhor entre os homens, Arjuna, a pessoa que não se perturba com felicidade e tristeza e permanece firme em ambas é certamente elegível para a liberação. Significado: qualquer pessoa que esteja firme em sua determinação para o estágio avançado de realização espiritual e possa igualmente tolerar as investidas violentas do sofrimento e da felicidade, é certamente elegível para a liberação. Na instituição Varnashrama, o quarto estágio da vida, a saber, a ordem renunciada, sannyasa, é uma situação afanosa. Mas a pessoa que é séria sobre tornar sua vida perfeita, apesar de todas as dificuldades, certamente adota a ordem sannyasa da vida. As dificuldades geralmente surgem de ter de romper com as relações familiares, abandonar a ligação com a esposa e os filhos. Mas se a pessoa for capaz de tolerar tais dificuldades, seguramente seu caminho para a realização espiritual se completa. Similarmente, no cumprimento de seus deveres como kshatriya, Arjuna é aconselhado a perseverar, mesmo sendo difícil lutar com membros familiares ou pessoas similarmente queridas. O Senhor Chaitanya tomou sannyasa com a idade de 24 anos, e seus dependentes, a jovem esposa bem como a mãe idosa, não tinham ninguém para cuidar delas. Contudo, por uma causa mais elevada, ele tomou sannyasa e se manteve firme no cumprimento de deveres superiores. Este é um meio de alcançar a liberação do cativeiro material. Texto 16. Nasato vidyate bhavo, nabhavo vidyate sata, ubayora pidrishton stas, tvanayos tatuat darshibir. Aqueles que são videntes da verdade concluíram que não há continuidade para o inexistente e que não há interrupção para o existente. Esses videntes chegaram a esta conclusão estudando a natureza de ambos. Significado: o corpo mutante não tem duração. A ciência médica moderna admite que o corpo está mudando a todo momento pelas ações e reações das diferentes células. E desse modo o crescimento e a velhice acontecem no corpo. Mas a alma espiritual existe permanentemente, mantendo-se a mesma a despeito de todas as mudanças do corpo e da mente. Esta é a diferença entre matéria e espírito. Por natureza, o corpo está sempre mudando e a alma é eterna. Esta conclusão é estabelecida por todas as classes de videntes da verdade, tanto impersonalistas quanto personalistas. No Vishnu Purana, se afirma que Vishnu e todas as suas moradas têm existência espiritual auto-iluminada. Jyotinshi Vishnur Bhavanani Vishnu. A palavra existente e inexistente referem-se apenas a espírito e matéria. Esta é a versão de todos os videntes da verdade. Este é o princípio das instruções do Senhor às entidades vivas, que estão confundidas pela influência da ignorância. A remoção da ignorância envolve o restabelecimento da relação eterna entre o adorador e o adorado, e a consequente compreensão da diferença entre as entidades vivas, partes e parcelas, e a suprema personalidade de Deus. Uma pessoa pode compreender a natureza do Supremo através do estudo completo de si mesma, e a diferença entre ela e o Supremo é compreendida como a relação entre a parte e o todo. Nos Vedanta Sutras, bem como no Srimad Bhagavatam, o Supremo é aceito como origem de todas as emanações. Tais emanações são experimentadas por sequências naturais, superiores e inferiores.
As entidades vivas pertencem à natureza superior, como será revelado no 7º capítulo. Embora não haja diferença entre a energia e o energético é aceito como o supremo, e a energia ou natureza é aceita como a subordinada. As entidades vivas, portanto, são sempre subordinadas ao Senhor Supremo, como no caso do patrão e do servo, ou do professor e do aluno. Tal conhecimento claro é impossível de se compreender sob o encanto da ignorância. E para exterminar tal ignorância, o Senhor ensina o Bhagavad Gita para iluminar todas as entidades vivas em todas as épocas. Texto 17. Avinashitu tadvidi yena sarvamidam tatam vinashama vyayasyasya nakaschiti kartumarhati. Saiba que o que penetra todo o corpo é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. Significado. Este verso explica mais claramente a natureza verdadeira da alma, que se espalha por todo o corpo. Qualquer pessoa pode compreender que o que se espalha por todo o corpo é a consciência. Todo mundo está consciente das dores e prazeres do corpo, em parte ou no todo. Este espalhamento de consciência está limitado dentro do próprio corpo de uma pessoa. As dores e prazeres de um corpo são desconhecidos para outro. Portanto, todo e cada corpo é a corporificação de uma alma individual, e o sintoma da presença da alma se percebe com a consciência individual. Esta alma é descrita como uma 10ª parte da porção superior da ponta de um fio de cabelo em tamanho. O Shvetashvatara Upanishad confirma isto no 5º capítulo, verso 9. Balagrashata Bhagasya Shatada Kalpitasya Cha Bhagodiva Savigneya Sachanantyaya Kalpate. Quando a ponta superior de um fio de cabelo é dividida em 100 partes, e novamente cada uma de tais partes é ainda uma vez dividida em 100 partes, cada uma de tais partes é a medida da dimensão da alma espiritual. Similarmente, no Bhagavatam, se afirma a mesma versão, no 10º canto, capítulo 87, verso 26. Keshagrashata Bhagasya Shatam Sa Shadrishatmaka Jiva Shukshma Swarupoyam Sankyaitito Hichitkana. Existem inumeráveis partículas de átomos espirituais, que são medidas como uma 10ª parte da porção superior de um fio de cabelo. Portanto, a partícula individual de uma alma espiritual é um átomo espiritual menor que os átomos materiais. E tais átomos são inumeráveis. Esta muito pequena centelha espiritual é o princípio básico do corpo material, e a influência desta centelha espiritual se espalha por todo o corpo, assim como a influência do princípio ativo de algum medicamento se espalha por todo o corpo. Esta corrente da alma espiritual é sentida por todo o corpo como consciência, e esta é a prova da presença da alma. Qualquer leigo pode compreender que o corpo material menos a consciência é um corpo morto, e esta consciência não pode ser revivida no corpo por nenhum meio de administração material. Portanto, a consciência não se deve a nenhuma quantidade de combinações materiais, mas sim à alma espiritual. No Mundaka Upanishad, na 3ª parte, capítulo 1, verso 9, a medida da alma espiritual atômica é mais amplamente explicada. Eshonuratma chetasa veditavyo yasmin prana panchadasam vishvesha pranaistitam sarvamotam prajanam
Yasmin Vishudevi Bhavati Eshatma. A alma é atômica em tamanho e pode ser percebida pela inteligência perfeita. Esta alma atômica flutua nos 5 tipos de ar: prana, apana, vyana, samana e udana. Está situada dentro do coração e espalha sua influência por todo o corpo das entidades vivas corporificadas. Quando a alma se purifica da contaminação dos 5 tipos de ar material, sua influência espiritual se exibe. O sistema de Hatha Yoga se destina a controlar os 5 tipos de ar que circundam a alma pura, através de diferentes tipos de posturas sentadas, não em troca de algum lucro material, mas para a liberação da alma diminuta do envolvimento da atmosfera material. Assim, em toda a literatura védica, se admite a constituição da alma atômica, que também é sentida realmente na experiência prática de qualquer homem são. Só um homem insano poderia pensar que esta alma atômica é idêntica ao Vishnu Tattva todo-penetrante. A influência da alma atômica pode se espalhar por todo um corpo particular. De acordo com o Mundaka Upanishad, esta alma atômica está situada no coração de toda entidade viva, e porque a medida da alma atômica está acima do poder de apreciação dos cientistas materiais, alguns deles afirmam tolamente que não existe nenhuma alma. A alma atômica individual existe definitivamente no coração, juntamente com a superalma. E dessa forma, todas as energias do movimento corpóreo emanam desta parte do corpo. Os corpúsculos que carregam o oxigênio dos pulmões recolhem energia da alma. Quando a alma abandona esta posição, a atividade do sangue gerando fusão cessa. A ciência médica aceita a importância dos corpúsculos vermelhos, mas não pode determinar que a fonte de energia é a alma. A ciência médica, não obstante, admite que o coração é o centro de todas as energias do corpo. Tais partículas atômicas do espírito total se comparam às moléculas do brilho do Sol. No brilho do Sol existem inumeráveis moléculas radiantes. Similarmente, as partes fragmentárias do Senhor Supremo são centelhas atômicas dos raios do Senhor Supremo, chamados pelo nome de Prabha, ou energia superior. Nem o conhecimento védico nem a ciência moderna negam a existência da alma espiritual no corpo. E a ciência da alma está explicitamente descrita no Bhagavad Gita pela própria personalidade de Deus. Texto 18. Antavantai medeha nityasyokta sharirina anashino prameyasya tasmadyudya swabharata. Só o corpo material da entidade viva indestrutível, imensurável e eterna está sujeito à destruição. Portanto, lute, ó descendente de Bharata. Significado: o corpo material é perecível por natureza. Ele pode perecer imediatamente ou depois de 100 anos. É apenas uma questão de tempo. Não há nenhuma possibilidade de mantê-lo indefinidamente. Mas a alma espiritual é tão diminuta que não pode nem mesmo ser vista por um inimigo. O que dizer de ser morta? Como se mencionou no verso anterior, ela é tão pequena que ninguém pode ter uma ideia de como medir sua dimensão. Assim, de ambos os pontos de vista, não há motivo para lamentação, porque a entidade viva não pode ser morta como ela é, nem pode o corpo material, que não pode manter-se a salvo em nenhuma extensão de tempo, ser protegido permanentemente.
A partícula diminuta do espírito total adquire este corpo material de acordo com seu trabalho, e por isso deve-se utilizar a observância dos princípios religiosos. Nos Vedanta Sutras, a entidade viva é qualificada como luz, porque ela parte e parcela da luz suprema. Assim como a luz do Sol mantém o universo inteiro, da mesma forma a luz da alma mantém este corpo material. Tão logo a alma espiritual saia deste corpo material, o corpo começa a se decompor, portanto é a alma espiritual que mantém este corpo. O corpo em si não é importante. Arjuna foi aconselhado a lutar e sacrificar o corpo material pela causa da religião. Texto 19. Yainam vetihantaram Yaschaina manyate hatam Bauto na vidyanito Nayam hanti nahanyate. Aquele que pensa que a entidade viva é a que mata ou é morta, não compreende. Aquele que tem conhecimento sabe que o eu não mata nem é morto. Significado: quando uma entidade viva corporificada é ferida com armas mortais, deve-se saber que a entidade viva dentro do corpo não é morta. A alma espiritual é tão pequena que é impossível matá-la com qualquer arma material, como está evidente nos versos anteriores. Tampouco é a entidade viva passível de ser morta por causa de sua constituição espiritual. O que morre, ou que se supõe que morra, é unicamente o corpo. Isto, entretanto, não estimula absolutamente a matar o corpo. A injunção védica é Mahimsyat Sarva Bhutani, nunca cometa violência contra ninguém. Tampouco a compreensão de que a entidade viva não morre estimula a matança de animais. Matar o corpo de alguém sem autoridade é abominável e punível pela lei do Estado, bem como pela lei do Senhor. Arjuna, porém, está sendo engajado em matar por um princípio religioso, não por mero capricho. Texto 20. Najayate mriyate va kadachin nayam bhutva bhavitava nabuya Adionitya samsvato yan purano nahanyate hanyamane sharire. Para a alma nunca há nascimento nem morte. Nem uma vez que exista, ela vai deixar de existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente, imortal e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Significado: qualitativamente, a pequena parte atômica fragmentária do Espírito Supremo é una com o Supremo. Ela não se submete a mudanças como o corpo. Às vezes a alma é chamada de o constante ou kutashta. O corpo está sujeito a 6 tipos de transformações. Ele nasce no ventre do corpo da mãe, permanece por algum tempo, cresce, produz alguns efeitos, gradualmente se degenera e por fim desaparece no esquecimento. A alma, entretanto, não passa por estas transformações. A alma não nasce, mas, porque toma um corpo material, o corpo nasce. A alma não nasce no corpo, e a alma também não morre. Qualquer coisa que tenha nascimento também tem morte. E porque a alma não tem nascimento, ela, portanto, não tem passado, presente ou futuro. Ela é eterna, sempre existente e primordial, isto é, não há nenhum vestígio na história sobre o começo de sua existência. Sob a impressão do corpo, buscamos a história do nascimento, etc., da alma. A alma em tempo algum envelhece, como acontece com o corpo. Portanto, os assim chamados anciãos sentem que existem com o mesmo alento que tinham em sua infância ou em sua juventude. As mudanças do corpo não afetam a alma,
A alma não se deteriora como uma árvore, nem como qualquer coisa material. A alma também não tem nenhum subproduto. Os subprodutos do corpo, a saber, as crianças, são também diferentes almas individuais, e por causa do corpo elas aparecem como filhos de um homem particular. O corpo se desenvolve por causa da presença da alma, mas a alma não tem nem subprodutos nem mudanças. Por isso a alma está livre das 6 mudanças do corpo. No Katha Upanishad, na primeira parte, capítulo 2, verso 18, também encontramos uma passagem similar na qual se lê: Najayate mriyate va vipaschin, nayam kutaschina vibhuva kaschit, ajonitya shaswatoyan purano, nahanyate hanyamane sharire. O significado e a explicação deste verso são os mesmos que no Bhagavad Gita, mas aqui neste verso há uma palavra especial, vipaschit, que significa erudito ou com conhecimento. A alma é plena de conhecimento, ou sempre plena de consciência. Por isso a consciência é o sintoma da alma. Mesmo que não se encontre a alma dentro do coração, onde ela está situada, pode-se ainda assim compreender a presença da alma, simplesmente pela presença da consciência. Às vezes não encontramos o sol no céu devido às nuvens, ou por alguma outra razão, mas a luz do sol está sempre lá, e por isso nos convencemos de que é dia. Tão logo haja um pouco de luz no céu cedo pela manhã, podemos compreender que o sol está no céu. Similarmente, uma vez que haja alguma consciência em todos os corpos, sejam de homem ou de animal, podemos compreender a presença da alma. Entretanto, esta consciência da alma é diferente da consciência do Supremo, pois a consciência suprema é onisciência, passado, presente e futuro. A consciência da alma individual tem propensão ao esquecimento. Quando se esquece de sua natureza verdadeira, ela obtém a educação e a iluminação das aulas superiores de Krishna. Mas Krishna não é como a alma esquecida. Se ele o fosse, os ensinamentos de Krishna do Bhagavad Gita seriam inúteis. Existem 2 tipos de alma, a saber, a alma particular diminuta, a Nu-Atma, e a super-alma, Vibhu-Atma. Isto também se confirma no Katha Upanishad, na primeira parte, capítulo 2, verso 20, desta maneira: Anoraniya mahato mahiyam atmasya jantor nihito guhayam tamakratu pashyati vitashoko Datu prasadam mahimanam atmana. Tanto a superalma Paramatma quanto a alma atômica Jivatma estão situadas na mesma árvore do corpo, dentro do mesmo coração do ser vivo. E somente aquele que se libertou de todos os desejos materiais, bem como das lamentações, pode, pela graça do Supremo, compreender as glórias da alma. Krishna é o manancial da superalma também, como vai ser revelado nos capítulos seguintes. E Arjuna é a alma atômica, esquecido de sua natureza verdadeira. Por isso ele necessita que Krishna, o seu representante autêntico, mestre espiritual, o ilumine. Texto 21. Veda vinashinam nityam yoena madhyama vyayam katam sapurusha partha kam gatayati hantikam. Ó Partha, como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, não nascida, eterna e imutável, matar alguém ou fazer com que alguém mate? Significado: tudo tem sua devida utilidade.
E um homem que está situado em conhecimento completo sabe como e onde aplicar uma coisa para sua devida utilidade. Similarmente, a violência também tem sua utilidade, e a maneira como aplicar a violência cabe à pessoa em conhecimento. Embora o juiz confira pena capital a uma pessoa condenada por assassinato, não se pode culpar o juiz por ordenar violência contra outra pessoa, de acordo com os códigos da justiça. No Manu Samhita, Tratado de Lei para a Humanidade, sustenta-se que um assassino deve ser condenado à morte, para que na sua próxima vida não tenha que sofrer pelo grande pecado que cometeu. Por isso, quando o rei manda enforcar um assassino, esta punição é, em realidade, benéfica. Similarmente, quando Krishna manda lutar, deve-se concluir que a violência é para a justiça suprema, e como tal, Arjuna deve seguir a instrução, sabendo bem que tal violência cometida no ato de lutar por Krishna não é absolutamente violência, porque, de qualquer maneira, o homem, ou melhor, a alma, não pode ser morta. Assim, para a administração da justiça, permite-se a assim chamada violência. Uma operação cirúrgica não se destina a matar o paciente, mas a curá-lo. Portanto, Arjuna, ao lutar sob as instruções de Krishna, atuaria com pleno conhecimento, o que excluía qualquer possibilidade de reação pecaminosa. Texto 22. Vasamsi jirnani yata vihaya navani grinati naroparani tata sharirani vihaya jirnani anyani samyati navani dehi. Assim como uma pessoa se veste com roupas novas, dispensando as velhas, de forma similar, a alma aceita novos corpos materiais, dispensando os velhos e inúteis. Significado: a mudança de corpo pela alma atômica individual é um fato aceito. Mesmo alguns dos cientistas modernos que não creem na existência da alma, mas que ao mesmo tempo não podem explicar a fonte de energia do coração, tende a aceitar as contínuas mudanças do corpo que aparecem da infância à adolescência e da adolescência à juventude, e novamente da juventude à velhice. Da velhice a mudança se transfere para um outro corpo. Isto já foi explicado no verso anterior. A transferência da alma individual atômica para um outro corpo se faz possível pela graça da superalma. A superalma satisfaz o desejo da alma atômica, assim como um amigo satisfaz o desejo de outro amigo. Os Vedas, como Mundaka Upanishad, bem como Shvetashvatara Upanishad, comparam a alma e a superalma a dois pássaros amigos pousados na mesma árvore. Um dos pássaros, a alma individual atômica, come os frutos da árvore, e o outro pássaro, Krishna, limita-se a observar seu amigo. Destes dois pássaros, embora eles sejam idênticos em qualidade, um está cativado pelos frutos da árvore material, enquanto o outro está simplesmente testemunhando as atividades de seu amigo. Krishna é o pássaro que testemunha, e Arjuna é o pássaro que come. Embora sejam amigos, ainda assim, um é o senhor e o outro é o servo. O fato da alma atômica ter esquecido esta relação é a causa de se mudar a posição de uma árvore para outra, ou de um corpo para o outro. A alma diva luta duramente na árvore do corpo material, mas tão logo concorde em aceitar o outro pássaro como mestre espiritual supremo, como Arjuna o fez rendendo-se voluntariamente para receber instruções de Krishna, o pássaro subordinado imediatamente se liberta de todas as lamentações. Tanto o Katha Upanishad como o Shvetashvatara Upanishad confirmam isto.
Samane vrikshe purusho nimagno nishaya shochati muhyamana justanyada pasyati anyamisham asyamahimanamiti vitashoka. Embora os dois pássaros estejam na mesma árvore, o pássaro que come está totalmente absorto na ansiedade e na depressão como desfrutador dos frutos da árvore. Mas, de uma forma ou outra, ele se volta para seu amigo, que é o Senhor, e toma conhecimento das glórias dele. O pássaro que sofre se liberta imediatamente de todas as ansiedades. Arjuna agora voltou-se para seu amigo eterno Krishna e compreende o Bhagavad Gita através dele. E assim, ouvindo Krishna, ele pode compreender as glórias supremas do Senhor e libertar-se de toda a lamentação. Aqui o Senhor aconselha que Arjuna não se lamente com a mudança corpórea de seu velho avô e seu mestre. Ele devia antes sentir-se feliz de matar os corpos deles na luta justa para que eles possam purificar-se imediatamente de todas as reações das diversas atividades corpóreas. Aquele que dedica sua vida ao altar dos sacrifícios ou ao campo de batalha apropriado se purifica de imediato das reações corpóreas e se promove a um estado superior de vida. Assim não havia motivo para a lamentação de Arjuna. Texto 23. Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavakar, nachainam kledayanchapo, nashoshayati marutar. A alma nunca pode ser cortada em pedaços por nenhuma arma. Nem pode ser queimada pelo fogo, nem umedecida pela água, nem seca pelo vento. Significado: todos os tipos de armas, espadas, chamas, chuvas, furacões, etc., são incapazes de matar a alma espiritual. Parece que na cultura védica existiam muitos tipos de armas feitas de terra, água, ar, éter, etc., além das armas de fogo modernas. Mesmo as armas nucleares da Idade Moderna são classificadas como armas de fogo, mas anteriormente existiam outras armas feitas de todos os diferentes tipos de elementos materiais. As armas de fogo eram contra-atacadas pelas armas de água, desconhecidas agora pela ciência moderna. Os cientistas modernos não têm tão pouco conhecimento do emprego dos furacões como armas de guerra. Não obstante, a alma nunca pode ser cortada em pedaços ou aniquilada por nenhuma quantidade de armas, não importa quais sejam os dispositivos científicos que se utilizem. Nem foi jamais possível separar as almas individuais da alma original. O Mayavadi, entretanto, não pode descrever como a alma individual evoluiu até a ignorância e, consequentemente, foi coberta pela energia ilusória. Porque elas são almas individuais atômicas, Sanatana, eternamente. Elas têm propensão a serem cobertas pela energia ilusória, e desse modo separam-se da associação com o Senhor Supremo, assim como as centelhas do fogo. Embora unas em qualidade com o fogo, estão propensas a se extinguirem quando estão fora do fogo. No Varaha Purana, as entidades vivas são descritas como partes e parcelas separadas do Supremo. Elas são eternamente assim, de acordo com o Bhagavad Gita também. Assim, mesmo depois de se liberar da ilusão, a entidade viva permanece uma identidade separada, como fica evidente nos ensinamentos do Senhor a Arjuna. Arjuna se liberou através do conhecimento que recebeu de Krishna, mas nunca se tornou uno com Krishna. Om Bhaswa, Om Bhaswa, Tatsavitu,
Karenyam Bargo Devasya Dhimahi